Aleluia, glória a Deus. Abra a Bíblia comigo em 1 Coríntios capítulo 10. 1 aos Coríntios no capítulo 10, versículo 31. 1 aos Coríntios capítulo 10, versículo 31. Se você está porventura sem Bíblia, acompanha com a gente no telão. Diz assim, olha: portanto, se vocês comem ou bebem, ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Amém? Vamos ler agora juntos todos aqui no telão, no 3. 1, 2, 3. Portanto, se vocês comem ou bebem, ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Aleluia, amém. Fecha os olhos. Senhor, obrigado por estarmos aqui nessa noite, podendo cultuar a Ti, cantar louvores ao Teu nome, erguer nossas mãos, bater as palmas, orar ao Senhor, ofertar na Tua presença, e assim, ó Deus, como igreja reunida, podermos louvar, bendizer, exaltar e engrandecer ao Teu nome, Jesus, que é acima de todos os nomes. Obrigado também porque esse é o momento em que somos fortalecidos, alimentados, edificados, renovados pela Tua palavra. Senhor, que Teu Espírito fale aos nossos corações, que a Tua graça, Senhor, nos alcance de uma forma muito singular, e que possamos sair daqui edificados, fortalecidos, ó Deus, e amparados pela Tua presença. Nós oramos, ó Deus, nos ajude a ser praticante da Tua palavra e não só ouvinte. Essa é a nossa oração, nosso pedido nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, como cristãos que somos, o que baliza o nosso comportamento? O que define? O que determina aquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer? É muito comum no meio cristão, evangélico, nós ouvirmos perguntas do tipo: pode fazer isso ou pode fazer aquilo? Isso é pecado? Ou determinada situação é errado, sim ou não? Muitas vezes, quando nós fazemos isso, nós vivemos exatamente tentando descobrir qual que é o limite da permissão. Nós tentamos entender qual que é o limite daquilo que pode ou não pode fazer. Apesar da Bíblia ser clara em relação aos seus princípios, em relação àquela que é a vontade de Deus, muitas vezes a gente vive buscando esse limite. Nós queremos respostas muito simplórias, se sim ou se não, se pode ou se não pode. E aqui nesse capítulo, dentro do versículo que nós lemos, ele está inserido num capítulo onde os cristãos de Corinto, eles estavam justamente passando por desafios como esse. E a grande pergunta que eles estavam enfrentando era se pode ou não pode comer carne sacrificada a ídolos. E aí uma parte dos irmãos dizia: não pode comer uma carne que foi oferecida, que foi dedicada, que foi sacrificada a ídolos. E outra parte dizia assim: não, os ídolos não existem, não são nada, então não há problema nenhum, porque Deus é maior do que essas coisas, então nós podemos sim comer essas carnes sem problema nenhum. E esse era o grande dilema aqui da igreja de Corinto: pode ou não pode, deve ou não deve, é pecado ou não é pecado? E eles estavam à espera de uma resposta sim ou não. E eu sei que você está até curioso aí, pastor, pode ou não pode, né? Você está curioso agora? E aí a gente fica à espera dessa pergunta, sim ou não, pode ou não pode, uma forma muito simplória. E o que Paulo vai ensinar a essa turma é que a pergunta não é isso é pecado ou não é pecado, não é pode ou não pode, mas sim se isso glorifica a Deus ou não glorifica a Deus. Então aqui está o grande princípio. A proposta cristã não é viver no limite
da permissão, mas sim no centro da vontade de Deus para as nossas vidas. E aí nós aprendemos algumas coisas aqui nesse texto. A primeira delas, quer dizer, que a vida do cristão, ela não pode girar em torno do eu, mas ela precisa ser para a glória de Deus. Então, depois de toda essa discussão do capítulo 10, se pode ou se não pode, se deve ou se não deve, se é pecado ou se não é pecado, vem o versículo que nós lemos. O versículo que nós lemos. E o versículo que nós lemos, ele inicia com a seguinte palavrinha: portanto. O que isso quer dizer? Paulo, depois dessa discussão toda, ele vai dizer o seguinte: olha, eu vou dar a conclusão para vocês aqui. Portanto, se pode, se não pode, então uns acham que sim, outros acham que não, mas a conclusão é a seguinte: quer a gente coma, quer a gente beba, quer a gente faça qualquer outra coisa, nós precisamos fazer para a glória de Deus. Olha que conclusão interessante que Paulo nos transmite aqui, inspirado, claro, pelo Espírito Santo, e que serve para todas as áreas da nossa vida, para todas aquelas perguntas: se pode ou se não pode, se deve ou se não deve, se é pecado ou se não é pecado. O que Paulo está ensinando aqui, queridos, em primeiro lugar, é que a nossa vida não pode ser centrada no nosso eu, mas a nossa vida precisa ter Deus como centro. Deus precisa ser o Senhor da nossa vida. Então a pergunta não é se eu devo ou não devo fazer, se eu posso ou se eu não posso fazer, porque esse tipo de pergunta, ele é oriundo de um coração egoísta. Quando o nosso eu está entronizado, quando o nosso eu está no centro da nossa vida, nós fazemos esse tipo de pergunta, porque na verdade nós queremos fazer, na verdade nós queremos uma desculpa para fazer, na verdade nós queremos permissões para fazer, ou nós queremos justificar aquilo que já estamos fazendo, e por isso perguntamos se pode, se não pode, se é certo ou se não é certo, se é pecado ou não é pecado. Mas quando Deus é o centro da nossa vida, a nossa pergunta é outra: isso glorifica a Deus ou não glorifica? Isso exalta o nome de Deus ou não exalta? Isso contribui para que vidas e pessoas se aproximem mais de Deus ou afastam as pessoas de Deus? São coisas completamente diferentes, são perguntas completamente diferentes e que são determinadas por aquilo que governa o nosso coração, por aquilo que é o centro espiritual da nossa vida. Você precisa entender que o pecado, se a gente pudesse definir o que é o pecado é quando o nosso eu está no centro da nossa vida. O pecado é o egoísmo. E aí nós temos vários outros pecados. Então há uma definição bíblica muito clara do seguinte: olha, o pecado é quando o eu está no centro, o egoísmo está reinando sobre nós, e os pecados são as ações que nós cometemos por causa disso. Então, por exemplo, uma pessoa, quando ela rouba outra pessoa, isso é um pecado, está dentro dos pecados que a pessoa comete. Mas ela faz isso por quê? Porque ela está agindo egoisticamente. O seu eu está comandando, seus impulsos pecaminosos estão comandando. E aí você pode pensar em qualquer outro pecado aí: se ela adultera, se ela mente, se ela tem inveja, se ela arde em ciúmes, qualquer outro pecado que a pessoa cometa é uma consequência direta do seu eu no centro da sua vida. É porque ela está agindo conforme os seus desejos, ela está agindo conforme os seus impulsos, é o seu eu que comanda a sua vida. E aqui que está o cerne da questão. Paulo está dizendo: a pergunta, a gente não é se pode ou se não pode, se é certo ou se não é certo, se é pecado ou se não é pecado. A pergunta é: isso glorifica a Deus ou não? Porque se Deus é o centro da minha vida, eu não tenho mais vaidade em fazer ou não fazer algo. Eu não tenho mais vaidade em querer a aprovação ou não aprovação de algo. Se precisar não comer, eu não como. Se tiver que comer, eu como. Mas a minha intenção nunca é para mim mesmo. Nunca é aproveitar a promoção da carne sacrificada. Você está entendendo? Não. A minha intenção é que o nome do Senhor seja glorificado por meio da minha vida. A minha intenção é que pessoas se aproximem de Deus através da maneira
como eu vivo a minha vida. É isso que Paulo está dizendo. Vocês precisam ver se isso glorifica ou não glorifica a Deus. Quando esse centro muda, quando Deus está no centro da nossa vida, as coisas mudam. 2 Coríntios 5,15 diz assim: Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos. A morte de Cristo na cruz foi no nosso lugar, mas não é uma morte para que a gente viva de qualquer maneira. Se nós cremos que Ele tomou o nosso lugar, que Ele assumiu a nossa morte na cruz, a proposta é que nós vivamos agora a sua vida, é que nós vivamos agora de forma a glorificar a Jesus por meio das nossas ações. Então a proposta não é que a gente só receba a salvação que Ele nos concedeu na cruz e viva agora de acordo com os nossos pecados. Não, a proposta é: Ele morreu a nossa morte para que nós vivamos a sua vida, essa nova vida, esse novo nascimento, essa vida abundante que Jesus tem para nós. Então você só tem uma fé completa em Cristo quando você entende que agora você não vive mais para você mesmo, mas a sua vida serve para a glória de Deus. Aliás, Isaías 43:7 diz assim: todos os que são chamados pelo meu nome, eu os que criei para a minha glória, para a minha glória. A nossa vida deve servir para glorificar a Deus. O Salmo 115:1 diz assim: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória. Meus irmãos, a espiritualidade madura, o crente maduro, o cristão maduro, ele não busca os seus próprios interesses, ele não procura glória para si, mas ele dá glória a Deus, ele vive para que o nome do Senhor seja glorificado. Então a pergunta, queridos, não é apenas pode, mas sim, isso glorifica a Deus, isso honra a Deus, isso engrandece o nome de Deus. E aí Paulo vai nos ensinar o seguinte nesse versículo que lemos. Ele começa dizendo assim: quer comais, quer bebais. Paulo começa a puxar coisas comum, da rotina, do dia a dia. Coisas que todos nós fazemos, natural do nosso dia a dia, comum da nossa rotina. E ele diz: quer você coma, quer você beba, faça isso para a glória de Deus. Faça isso para a glória de Deus. Então nós precisamos viver completamente para a glória de Deus. Nós precisamos entender que a glória de Deus precisa estar presente na nossa vida, em todas as áreas da nossa vida, nos aspectos mais comuns da vida. Ele precisa estar conosco na nossa mesa de refeição. Nós temos que glorificar a Deus no nosso trabalho, nos nossos negócios, no nosso casamento, nas nossas finanças, na nossa sexualidade, nas nossas conversas, nas nossas decisões, naquilo que nós assistimos na internet, na televisão, nas conversas e rodas de conversas que nós temos, nas amizades que nós possuímos. Tudo isso tem que glorificar a Deus. Tem gente que acha que há uma diferença. Você coloca a roupa de crente, você veste a espiritualidade quando você vem para a igreja, mas aí quando você vai trabalhar é outra conversa. Não, lá é uma outra situação. Quando você vai estar em família, não, ali é uma outra realidade, pastor. E aí por isso que tem mulher que quer vir morar na igreja, porque o marido é abençoado na igreja, né? E aí em casa às vezes não. Ou o marido quer mudar para a igreja, porque aqui a mulher é abençoada, aqui ela serve todo mundo, mas em casa, meu Deus, né? Terra, né? Ou então o filho quer que os pais vivam dentro da igreja, porque aqui eles são abençoados. Meus irmãos, não há uma distinção. Na vida do cristão não existe espiritual e secular. Não existe momento em que eu estou na presença de Deus e momento que eu estou fora dela. O cristão verdadeiro, o cristão maduro entende que a sua vida está
completamente, 24 horas na presença de Deus. Quer ele coma, quer ele beba, quer ele faça qualquer outra coisa comum do dia a dia, ele faz para a glória de Deus, para que o nome do Senhor seja glorificado por meio da sua vida. Filipenses 1, 20 e 21 diz assim: Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte, porque para mim o viver é Cristo. Olha como Paulo entendeu isso claramente. Para mim o viver é Cristo. Ele não pergunta assim, olha, o que me favorece, ele diz assim, olha, o que engrandece a Cristo. Aquilo que engrandece a Cristo, Cristo será engrandecido no meu corpo. Nós precisamos viver de forma que o nome do Senhor seja glorificado através das nossas ações, da nossa vida. A pergunta é: Deus é glorificado naquilo que eu estou fazendo? Deus é glorificado no meu relacionamento? Deus é glorificado na minha vida conjugal? Deus é glorificado na minha sexualidade? Deus é glorificado nas postagens que eu faço na internet? Deus é glorificado nas conversas que eu tenho, nas piadas que eu conto? Deus é glorificado na minha vida? Deus é glorificado na forma como eu gasto o meu dinheiro, na forma como eu emprego o meu dinheiro? Deus tem sido glorificado nisso? Toda a nossa vida precisa dar glória a Deus, precisa glorificar o nome do Senhor Deus Todo-Poderoso. O que esse texto também vai nos ensinar, queridos, é que a nossa liberdade não pode ferir os nossos irmãos. É interessante que quando Paulo está tratando aqui da liberdade cristã, daquilo que as perguntas se pode ou se não pode, Paulo vai mostrar, queridos, a nós, que nós precisamos pensar nas pessoas que estão à nossa volta. Preste atenção, Jesus, ele resumiu a lei, os profetas, toda a Bíblia em 2 grandes mandamentos. O primeiro, amar a Deus acima de todas as coisas, com todas as nossas forças, todo o nosso entendimento, com tudo que somos, amar a Deus. E o segundo que ele diz, semelhante a este, é amar ao próximo como a nós mesmos. E aí o que acontece é o seguinte: quem ama a Deus verdadeiramente, não tem como não amar o próximo. Quem ama a Deus verdadeiramente, começa a amar quem Deus ama. Ama as pessoas também, porque Deus ama as pessoas. Quem ama a Deus verdadeiramente, cumpre o primeiro mandamento, mas automaticamente cumpre o segundo, porque ele também começa a amar as pessoas que estão à sua volta. E isso a própria Bíblia vai afirmar. Lá em Tiago ele diz assim, você não pode dizer que ama a Deus que você não vê, se você não ama o seu irmão. Não tem como dizer que você ama a Deus se você não ama o seu irmão, porque Deus você não vê, e o irmão você vê. E nós expressamos o amor que temos pelo Senhor ao amar as pessoas, ao nos importar com as pessoas. Então não existe em nenhum lugar do Evangelho a possibilidade de um cristão verdadeiro viver e agir e tomar decisões e não se importar com as outras pessoas. Eu não estou nem aí para que os outros pensem. Esse pensamento não é bíblico, esse pensamento é satânico. Não, fulano de tal que se vire. Esses pensamentos não são bíblicos, queridos. A Bíblia nos ensina responsabilidade com aqueles que estão à nossa volta. Então, se eu amo ao Senhor, e eu amo as pessoas que me rodeiam, as minhas ações, as minhas atitudes precisam também considerar as pessoas, precisam também pensar nas pessoas que estão no meu entorno. Olha o que diz 1 Coríntios 10, 23 e 24. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Ninguém busque o seu próprio interesse, mas sim o de outrem. Então a liberdade cristã, queridos, nunca vai alimentar um egoísmo. O egoísmo, como eu falei para você, é a base do pecado.
Se nós entendemos e queremos viver para a glória de Deus, nós não vivemos egoisticamente, mas nós vivemos uma vida de amor, nós vivemos uma vida de renúncia muitas vezes, nós vivemos uma vida de maturidade espiritual. 1 Coríntios 8:9 diz assim: vede, porém, que esta vossa liberdade não venha de algum modo a ser tropeço para os fracos. Então a pergunta não é apenas eu posso fazer isso ou aquilo, mas sim, isso glorifica a Deus em primeiro lugar. Em segundo lugar, isso edifica o meu irmão ou escandaliza o meu irmão? Isso contribui com a fé das pessoas à minha volta ou atrapalha a fé das pessoas à minha volta? Mateus 5,16 diz assim: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Assim brilhe, resplandeça as vossas boas obras diante das pessoas. O comportamento de vocês seja tão bom, seja tão excelente, que as pessoas glorifiquem a Deus ao olhar para a vida de vocês, que as pessoas glorifiquem a Deus ao ver as decisões que vocês tomam, o comportamento que vocês têm, a maneira como vocês administram o recurso, a maneira como vocês lidam com a sua família, a maneira como vocês lidam com a vida como um todo, a forma como vocês tratam as pessoas que passam pelo caminho de vocês, a forma como você trata o funcionário, a forma como você trata o patrão, a forma como você lida naquela empresa, que isso seja feito de tal forma que as pessoas glorifiquem a Deus, né, por ver Deus na sua vida e a forma como você conduz a sua vida. Esse texto também nos ensina, queridos, que não existe, como eu já citei, a divisão entre secular e espiritual. Não existe essa proposta na Bíblia, uma divisão entre secular e espiritual, mas tudo pertence a Deus. Por muito tempo eu ouvi isso dentro da igreja: não, meu emprego secular, né? Eu tenho a minha vida cristã, mas eu tenho um emprego secular. E a gente faz uma divisão, como se houvesse dois compartimentos diferentes: a vida espiritual e a vida fora da espiritualidade. Mas a proposta bíblica é que tudo é a mesma coisa. Se você é espiritual, tudo é espiritual. Se você é carnal, tudo vai ser carnal. Então nós não podemos dividir a nossa vida entre espiritual e secular. Você é uma coisa quando está exercendo a espiritualidade, e outra completamente no seu ambiente de trabalho, na sua família, na sua vizinhança ou em qualquer outro lugar. Olha o que ele diz: quer comais, quer bebais, coisas triviais. Mas ele continua o seguinte: ou façais qualquer outra coisa. Paulo não deixa margem para dúvida. Ele diz assim: ou façais qualquer outra coisa, ou seja, qualquer outra coisa está englobada aqui dentro. Sabe o que significa qualquer outra coisa, queridos? É qualquer outra coisa, né? É todo o resto da nossa vida: trabalho, finanças, sexualidade, o que a gente assiste, o que a gente fala, o que a gente posta, as conversas que a gente participa, as amizades que a gente tem, os lugares que a gente frequenta, o que a gente come, o que a gente bebe. Qualquer outra coisa precisa glorificar a Deus. Paulo, ele engloba todas as coisas, que não existe uma área neutra, mas ele diz: fazei tudo, façam tudo para a glória de Deus. Romanos 11:36 diz assim: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, glória pois a ele eternamente, amém. Tudo começa em Deus, tudo é sustentado por Deus e tudo termina em Deus. Ele é o alvo. Jesus, ele é o autor e o consumador da nossa fé. Aleluia. Colossenses 3,17 diz assim: e tudo quanto fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus. Tudo que você fizer, palavra, ação, qualquer coisa, faça-o em nome do Senhor Jesus Cristo. Quando a gente olha para essas coisas, nos parece às vezes desafiador.
E nós precisamos de um modelo para seguir. E quando nós olhamos para Jesus, nós vemos em Jesus o modelo perfeito. A Bíblia diz que Ele é o resplendor da glória de Deus. Lá em João 17:4, Ele diz assim, Ele orando a Deus, Ele diz assim: eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiastes para fazer. Cristo glorificou a Deus, glorificou ao Pai, ao viver de acordo com a vontade de Deus, ao obedecer a Deus, ao viver uma vida com propósito, ao viver uma vida com sentido, a viver uma vida de acordo com aquilo que o Senhor pretendeu, com aquilo que Deus pretendeu para a sua vida. Cristo, Ele é glorificado, queridos. Deus é glorificado quando a gente obedece, quando a gente serve, quando a gente se comporta de acordo com a vontade de Deus, quando a nossa vida glorifica o Senhor. E a maneira que nós temos para fazer isso, queridos, é entendermos que Deus precisa ser o centro da nossa vida. Jesus nos ensinou isso. Naquela oração do Getsemane, Ele nos ensinou qual é o padrão pelo qual nós devemos orar. Senhor, a minha vontade é essa. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas sim a tua, Senhor. Que eu não seja conduzido pelas minhas vontades, que eu não seja conduzido pelas minhas escolhas, que eu não seja conduzido por aquilo que eu quero fazer simplesmente, mas que eu seja conduzido por aquela que é a tua vontade. E nós temos uma garantia, porque a Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. A melhor coisa que pode acontecer na nossa vida é a vontade de Deus se cumprir nela. É a melhor coisa, queridos. Às vezes nós temos planos, às vezes temos projetos, às vezes temos desejos, mas o nosso coração é enganoso. A melhor coisa que pode nos acontecer é Deus cumprir a sua vontade sobre nós. É Deus cumprir a vontade dEle nas nossas vidas. E nós precisamos entender isso, que a vontade de Deus seja feita sobre nós. Então, queridos, o nosso maior problema é porque às vezes nós enxergamos a vida cristã como se fosse uma corrida de obstáculos, em que nós estamos desviando do pecado, tentando não pecar, e perguntando, pode isso, não pode isso, pode aquilo, não pode aquilo. E a vida assim, ela é enfadonha, a vida assim, ela é cansativa, a vida assim, ela é exaustiva. A vida desse jeito não parece com vida abundante. Te parece uma vida abundante assim? A viver desviando de problemas, e em dúvida, pode aquilo, não pode aquilo, entra aqui, não entra aquilo, pisa aqui, não pisa ali. Isso não é a proposta do Evangelho. A proposta do Evangelho é que você viva uma vida abundante, é que você viva uma vida extraordinária, uma vida cheia da presença de Deus. E como que você faz isso? Você não pergunta mais quais são os limites da fé, o que pode ou o que não pode, o que deve ou o que não deve, o que é certo ou o que não é. Isso todos nós sabemos pela Bíblia e pela própria presença do Espírito em nós. Há uma promessa bíblica de que Deus escreveria a lei nos nossos corações. Então o Espírito que habita em nós, Ele é suficiente para nos dizer, pode, não pode, deve, não deve. Todo mundo sabe disso. Alguns ignoram, mas todo mundo sabe disso. O que nós precisamos é viver para a glória de Deus. É perguntar, isso aqui glorifica a Deus? Isso aqui agrega pessoas a Deus? Isso aqui exalta o nome de Deus? Quando esse centro gravitacional de espiritualidade muda, a sua vida muda por completo. Eu vou dar alguns exemplos práticos. Se de repente alguém me machucou, briguei com o Hudson, briguei com o Hudson, e aí eu preciso pedir perdão para o Hudson. Se o meu centro gravitacional continua sendo o meu eu, sabe o que acontece? Eu tenho dificuldade, porque aí eu tenho orgulho, eu tenho vaidade, eu não quero dar o braço a torcer. Eu começo a dar argumento também do porquê que eu briguei com ele, que ele fez isso, que ele fez aquilo. E aí a gente não sai do lugar, a gente não se entende. E aí eu vivo uma vida cristã medíocre.
Agora, se Deus está no centro da minha vida, queridos, eu já não me importo se eu vou ser humilhado, se não vou ser humilhado, se o orgulho vai ferir, se não vai ferir. Deus é o centro da minha vida. Eu quero que Deus seja glorificado através de mim. Então eu peço perdão. Aí sabe o que acontece? Parece que é um caminho difícil, mas aí sabe o que acontece? A reconciliação, a restauração, a bênção, a graça de Deus. Preste atenção, o que o diabo às vezes está fazendo dentro da tua casa, dentro da tua família, queridos. Se o eu está no centro, a divisão, a quebra, a mágoa, a destruição, a derrota, e você não está chegando a lugar nenhum, você está cavando cada vez mais fundo. Agora, se Deus estiver no centro, pode parecer naquela antiga visão que é humilhação, mas se Deus estiver no centro, não tem mais essa vaidade, não tem mais esse orgulho, não tem mais essa dificuldade. Você vai e pede perdão, você trabalha para a restauração. Aí sabe o que acontece? A bênção de Deus, a restauração, a comunhão, a vida abundante, a vida eterna. Sabe o que acontece se teu eu está no centro da sua vida? Você vai se relacionar com alguém, você que ainda não casou, e aí você bagunça toda a questão. Se Deus está no centro, queridos, e você quer glorificar a Deus, até a sua escolha é inteligente, até o que você vai procurar em outra pessoa é diferente, e aí aquele relacionamento nasce glorificando a Deus. Não tem como dar errado, porque a glória de Deus está presente naquele relacionamento. Você que já é casado, se você se relacionar pelo seu eu, sabe o que acontece? Briga lá dentro de casa, aí um não fala, aí fica aquela disputa, que vamos ver quem consegue ficar mais tempo sem falar com o outro, né? Ignorando o outro dentro da mesma casa. E isso traz o quê? Isso traz derrota, traz destruição, traz problema. Na sua sexualidade, você inventa um monte de presepada lá, coloca pornografia no meio, coloca coisa errada no meio. Sabe o que isso traz? Parece que você vai apimentar a relação. Mas sabe o que isso vai trazer? Vai trazer maldição, vai trazer presença de demônio para dentro da sua casa, para dentro do seu quarto. Vocês não vão se satisfazer, as coisas não vão dar certo, vocês vão ser derrotados pelo maligno. Não vai demorar, vocês vão estar falando de separação. Agora, se Deus é glorificado até lá dentro, na sua sexualidade, tem gente que não entende isso, queridos. Sabe o que é a primeira coisa que eu fiz na minha lua de mel? Eu e a Renata. Calma, né? Calma. Eu sentei com ela na cama, peguei na mão dela e nós oramos. E nós consagramos o nosso leito ao Senhor. Nós consagramos a nossa primeira noite. E depois, né? Some, não é? Mas a conclusão disso, sabe o que é, queridos? Ela está vermelha aqui. Eu como pastor, preciso abordar isso com vocês, gente. A conclusão disso são 18 anos, 19 anos. De vida saudável, gente. Sem precisar de nenhuma presepada, não. Né? Eu não vou ficar me gabando aqui, não, né? Mas sem vida saudável. Eu estou compartilhando com vocês o sucesso. Vocês precisam viver de forma que glorifica a Deus. Quer outra área da vida? Finanças. Aí você não dizima, você não oferta, você não põe Deus nas suas finanças. Você vai bater cabeça o resto da vida. A gente fala isso não é porque a gente quer arrecadar aqui não, gente. Não é isso não. Vocês sabem que a gente é uma igreja séria, a gente nem pega no dinheiro. Tem uma equipe financeira aí na igreja que gera isso aí. Nós falamos isso porque é a verdade. Se Deus não for glorificado nas suas finanças, você vai ficar patinando o resto da vida. Você precisa botar Deus nos seus negócios, nas suas decisões, nas suas compras, nas suas vendas, naquilo que você fizer. Deus precisa ser glorificado. Qualquer outra área da vida, você tem duas opções. Você pode ignorar Deus e agir de acordo com seus impulsos. Mas os nossos impulsos, eles são pecaminosos. Eles são caídos. Eles são corrompidos. Eles são corruptos. E eles vão nos levar a decisões que não são sábias. As decisões que são enganosas. Agora, se nós mudarmos isso e nós glorificarmos a Deus nas decisões, nas escolhas, no que nós fizermos, na forma como nós nos comportarmos, meus irmãos, nós passamos a viver
viver uma vida extraordinária, nós passamos a viver uma vida abundante. A graça de Deus se manifesta de forma extraordinária sobre nós, e a nossa vida traduz Cristo para as pessoas. As pessoas veem Jesus no nosso casamento, na família, nos negócios, na vida secular, que chamamos de secular, né? Na vida lá fora, na vida de trabalho, na vizinhança, na compra, na venda, em tudo o Senhor é glorificado. Olha o que Paulo diz: quer comais, quer bebais, quer você faça qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus. Fique de pé comigo, vamos orar. E eu quero que você pergunte a si mesmo agora. Feche os olhos, que te ajuda a não distrair. E faça essas perguntas, ou perguntas semelhantes a essas que eu vou fazer agora. A tua vida tem glorificado a Deus? O teu casamento tem glorificado a Deus? O teu namoro tem glorificado a Deus? O teu noivado tem glorificado a Deus? A tua sexualidade tem glorificado a Deus? O que você assiste na internet, no teu celular, na televisão, tem glorificado a Deus? O que você conversa com as pessoas, a tua roda de amigos, as amizades que você tem, aquilo que você fala em diversos ambientes, tem glorificado a Deus? Você tem glorificado a Deus naquilo que você faz no seu dia a dia, na forma como você vive, na forma como você se comporta, na forma como você educa o seu filho, na forma como você faz negócio, naquilo que você compra, naquilo que você vende, no fechamento de caixa, no fechamento de ano? Você tem glorificado a Deus? Eu sei que nós vivemos em um país difícil, queridos, mas se nós não formos aprovados nessas coisas tão pequenas, como que Deus vai nos confiar as coisas espirituais grandes? A nossa vida precisa glorificar a Deus. A nossa vida precisa exaltar a Deus, exaltar o nome do Senhor. Feche os olhos comigo, eu quero orar para que Deus te ajude, para que Deus me ajude, para que Deus nos ajude, para que a nossa vida glorifique a Ele em todos os momentos, em todas as áreas. Ore ao Senhor também, fale aí. Fale com Deus nesse momento.